Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. William Ramos, advogado, mestre em Direitos Fundamentais, especialista em Direito Empresarial e em Direito Processual, que vai abordar o tema cláusula de não concorrência nos contratos empresariais. Olá, Dr. William, tudo bem? É um prazer tê-lo novamente aqui. Oi, Raul, muito obrigado pela oportunidade de retornar aqui a essa casa, esse que é o maior veículo de comunicação do estado do Pará. Então é uma felicidade imensa poder falar hoje sobre um tema tão importante para os empresários do nosso estado. Eu que agradeço a sua presença para a gente compartilhar o seu conhecimento nessa matéria, que é uma matéria absolutamente relevante, tanto para o advogado como para os empresários e para a comunidade em geral. Doutor William, quais os pontos mais relevantes sobre as cláusulas de não concorrência e direito de retirada em sociedades limitadas e quais pontos são relevantes no direito empresarial? O senhor poderia explicar, inclusive, o que é essa cláusula de não concorrência? Sabe, Raul, acredito que muitos empresários passem por isso e o direito ele surge justamente dos fatos cotidianos. Sim, Então é dos dilemas que os exatamente. empresários enfrentam e esse é um corriqueiro. Lembro que há anos atrás, quando surgiu a polêmica sobre cláusula de não concorrência, foi justamente por um contrato mal elaborado, em que dividiu-se, um vendeu a companhia para o outro, não colocaram a cláusula de não concorrência, e o outro veio, montou a empresa do lado e levou toda a clientela. Mais para frente a discussão ela vem acirrando. Olha, o sócio saiu da empresa e consigo levou toda a clientela. E aí, quais são as consequências para isso? Então, a discussão sobre a cláusula de não concorrência, primeiro, é já falar que ela é uma cláusula, ou seja, tem que ter sido negociada previamente. Sim, Ela tem claro. que ter sido prevista previamente, porque o que é combinado não sai caro, já diria a vovó há tempos atrás. Então, dentro do direito empresarial, a cláusula de não concorrência, ela tem por objetivo proteger a empresa, proteger o patrimônio daquela sociedade. E quando eu falo do patrimônio da sociedade, eu estou falando da carteira de clientes, eu estou falando da marca, eu estou falando do know-how, eu estou falando de todos os bens que guarnecem aquela empresa. Proteger ela para que um sócio que se retire, ele não possa levar consigo ou fazer concorrência imediatamente dentro de um período e dentro de um espaço de território, digamos assim, já delimitado, né? Perfeitamente. Então, ela é uma cláusula que assegura aquele sócio que permanece na sociedade que o retirante não vá fazer uma concorrência e muitas vezes uma concorrência até desleal com relação àquela empresa da qual ele se retirou, Sim, né? sim. Como a cláusula de não concorrência impacta a dinâmica das sociedades empresariais e quais os principais desafios para a aplicação dela na prática? Eu acredito que o maior desafio na prática hoje empresarial seja justamente a previsão prévia. Sim, Isso porque quando eu falo também, e aí esse é um ponto importante, a legislação hoje, ela regula já a prática da concorrência desleal. Então, se eu pratico concorrência desleal, ou seja, a regra é a concorrência. Porque o assegurar a concorrência, Raul, não é um direito do empresário. Não é uma segurança para a classe empresarial, não. É um direito do consumidor. sim, Quando eu exatamente. asseguro a concorrência, eu asseguro que os produtos vão se aperfeiçoar, eu asseguro que haverá uma competição por busca de mercado e, por isso, consequentemente, queda dos preços e aperfeiçoamento dos serviços e produtos. Então, a concorrência ela tem que ser protegida. Quando eu falo de restringir essa concorrência, a lei fala o seguinte: olha, se essa concorrência for desleal, ou seja, todo mundo está livre para competir. Mas se alguém usar de ardil, usar de malícia, de má fé, aí a lei criminaliza. Acontece, Raul, que por mais que, nem todo caso, aliás, ele tem ardil. Às vezes a própria concorrência, eu abri um comércio licitamente aqui do lado, eu não necessariamente estou sendo ardiloso ou praticando nenhum crime, mas estou fazendo concorrência. E a empresa quer se proteger. Aí, para isso, a lei fala o seguinte: é possível que você preveja antes, lá no momento da contratação da sociedade, que uma limitação.
em falar, olha, você não pode fazer concorrência, e aí a legislação estabelece 3 requisitos que são fundamentais. Primeiro, tem que delimitar um tempo. Eu não posso dizer, olha, Raul, se você sair da minha empresa aqui, se a gente deixar de ser sócio, você não vai poder fazer concorrência mais nunca. Não, não pode ser eterno. Então tem uma limitação e normalmente é 5 anos. Segundo ponto, não pode ser no mundo inteiro. Não pode ser no Brasil inteiro. Olha, minha empresa é em Belém, é no Pará. Qual o sentido que tem uma limitação para o Brasil inteiro? Se o Raul abre uma concorrência lá no Rio Grande do Sul, como é que isso vai impactar o meu negócio? Então ela tem que ser limitada. E hoje a jurisprudência ela já fala mais. Ela diz, olha, inclusive quanto ao objeto. Eu não posso dizer que o Raul não vai fazer concorrência, que ele vai sair do mercado. Não. Se eu vendo jornais, por exemplo, o Raul pode fazer concorrência em qualquer outro segmento que não a venda de jornais. Sim, e eu acho que é importante também essa questão da concorrência, fica bem claro para quem está nos assistindo o seguinte: uma coisa é concorrência legal, lícita, outra é desleal. Porque quando você é sócio de uma empresa e se desliga dela, você tem informações, muitas vezes, privilegiadas de mercado como sócio, né? Sim. E que você poderia, em tese, abrir uma outra empresa no mesmo ramo de negócio e, por ter conhecimento dessas informações, você vai se privilegiar e prejudicar a empresa da qual você saiu. Ou até continuar sócio, mas abrir uma outra empresa com outro sócio e passar essa informação para terceiros para se beneficiar numa outra empresa. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro para que o público entenda Sim. que não, a cláusula de não concorrência, tá? Ela não é para que não exista concorrência, mas sim para que não exista concorrência desleal, principalmente de quem sai da sociedade. Exatamente, exatamente. E aí eu tenho várias vertentes, né? Quando eu iniciei a pesquisa sobre a cláusula de não concorrência, por ser um tema tão corriqueiro, são assuntos tão frequentes no nosso dia a dia, eu inicialmente tinha por regra imaginar que a pessoa, quando se desliga da sociedade, ela teria uma obrigação, com base na boa-fé objetiva, de não poder fazer concorrência. Mas foi aí que eu compreendi a grandeza que é a concorrência. A liberdade de concorrência é algo muito maior do que tudo. Então, é lícito. O Raul trabalha em uma empresa, por exemplo, ele detém todo o know-how. É lícito ele ir trabalhar em outro lugar e levar aquele know-how. Se eu quero que o Raul não leve, aí eu tenho que pactuar previamente. Eu tenho que pactuar, olha, Raul, se você se desligar daqui, você não vai poder me fazer concorrência. Então, esse ajuste ele tem que ser feito previamente, ele não dá para ser presumido. Se eu estou em uma empresa e abro outra fazendo concorrência, aí a legislação já diz, a jurisprudência já diz, olha, é concorrência desleal. Eu estou atentando contra a empresa. Agora, se eu me desligo e não tenho uma cláusula, nada impede que eu abra um negócio imediatamente, né? Isso, inclusive, é uma segurança que o livre mercado assegura para todos. Daí a importância da previsão prévia. Exatamente, de uma que depois cláusula. fica difícil de discutir, né? Depois Querer eliminar para o outro não concorrer, isso aí não fica exatamente. difícil, não existe. Mas, doutor William, em um cenário de crescente competitividade, como as empresas podem estruturar cláusulas de não concorrência eficazes para prevenir litígios e proteger seus negócios? Bem, aqui eu sempre separo esse ponto pelo menos em 2 momentos. O primeiro momento é, se antes, né, e essa foi o objeto da pergunta, eu tiver a possibilidade de pactuar, eu vou estruturar uma cláusula de não concorrência e falar, olha, não vai concorrer por determinado período de tempo, em determinado espaço, em determinado mercado e quanto a determinado objeto. Esse é o melhor dos cenários. O cenário já é o posterior. A pessoa que já está nos assistindo, e a grande maioria já tem empresas e tem sócios, e não pactuaram. Ele deve estar se perguntando, e agora? O que eu faço? Bem, alternativas há, né? Nós podemos, por exemplo, fazer uma alteração contratual inserindo a cláusula. Isso, desde que todo mundo concorde. Desde que todo mundo concorde. E é melhor fazer antes de brigar, antes que tenha briga. Sem sombra, é o que eu costumo dizer. O acordo ele tem que ser feito no momento da bonança. Isso. No momento da disputa, o nome já diz, é disputa, já não tem mais consenso quanto àquilo, né? Então, posteriormente, você pode fazer
incluir uma cláusula penal. Você pode falar, olha, o sócio pode se retirar, mas aquele que se retirar antes, por exemplo, de 10 anos de exercício da empresa, ou vai receber os seus haveres, vai receber a sua indenização descontando 50%, 70%. Isso é uma espécie de cláusula penal. Eu posso estipular ainda obrigação de que, se o sócio sair, ele remunere a sociedade pelos investimentos que a sociedade fez. Olha, pode fazer concorrência, mas tem que remunerar. Então há mecanismo, há ferramentas que você possa socorrer. Agora, se já está em litígio, aí é Muito difícil. aí é muito difícil, porque aí você vai ter que levar quase que exclusivamente para a seara criminal, que é a lei de concorrência desleal, a lei de propriedade industrial. Sim. Hoje ela traz um regulamento e fala, olha, essas práticas, e aí as práticas estão descritas lá, se alguém fizer isso, está cometendo um crime. Mas a grande maioria dos casos não é assim. Eu creio que é por isso. Aí entra o papel relevante do advogado em fazer a análise do contrato social, né? Ou do estatuto, no momento em que a empresa é criada, ou no momento em que todo mundo esteja de acordo em garantir seus direitos, para que essas coisas sejam delimitadas antes que surja um conflito ou antes que surja uma retirada. Exatamente. E sabe algo interessante, Raul? A nossa junta comercial, ela tem evoluído muito nos últimos anos. E a junta comercial, quando você vai registrar uma sociedade, ela já fornece um modelo padrão de contrato social. Sim. Eu ouso dizer que mais de 80% das sociedades empresárias hoje utilizam esse modelo padrão. E o modelo padrão, ele simplesmente se limita a transcrever o que a lei diz. A cláusula de não competição, ela não é a regra, ela é a exceção. Sim. Então, ela não está no modelo. Então, a grande maioria não está. Para que o advogado entre em ação Exatamente. E atue preventivamente, analisando cada cláusula contratual, conversando com sócios, se reunindo e fazendo até uma proposta, né? Para evitar futuros litígios. Grande maioria, Raul, se previsto no momento da contratação, aceitariam. A grande maioria, naquele momento de contratar, não teriam objeção nenhuma em fazer. Agora, a grande realidade é que, hoje, infelizmente, essa realidade tem mudado gradativamente, mas os contadores, durante muito tempo, eles exerceram esse papel de advogado das empresas. Então, eu estou com um problema trabalhista, eu pergunto ao meu contador. Não, eu vou fazer a alteração contratual. Não, o contador providencia. E os contadores, como a competição era muito grande, até para deter o mercado... modelo, né? O contador, até para ter nicho de mercado, ele fala, não, pode deixar que eu resolvo aqui, já que o outro não resolve. E hoje as empresas estão percebendo e falam, não, eu preciso ter um jurídico. E a gente cansa de pegar contratos sociais ou estatutos que você vai ler, não tem nada a ver com a realidade da empresa. Nada. Não é desmerecendo nenhum profissional. É porque, às vezes, o empresário, por não querer gastar, ele acaba se submetendo a modelo de junta comercial, a modelo que comprou na livraria, e o contador, manda o contador fazer, o contador faz. Ou qualquer outra pessoa administrativa colhe as assinaturas e dá entrada na Jusepa. Exatamente. Então, isso é que precisa ficar muito bem claro para o empresário, que é necessário agir preventivamente. Até para depois não ter problemas que vão resultar em ações judiciais infindáveis e com custos muito maiores. Sim. Quer ver uma discussão, Raul, que é sempre corriqueira e hoje tem ações judiciais, a grande maioria leva 5, 6, 7, 8 anos. A discussão sobre a apuração de haveres. Olha, você sai da sociedade, tudo bem, para sair da sociedade você se manifesta, 60 dias, está fora. Agora vai apurar os haveres. Qual é a metodologia que vai ser aplicada? O que é que eu vou computar? Eu vou valorar a marca ou não? Quem é que vai dizer quanto vale uma marca? Então, esses tangíveis, esses intangíveis da empresa, você pode prever antes. Olha, Raul, nós estamos contratando agora. Se um dia, Raul, a gente brigar e desejar romper a nossa sociedade, a metodologia que nós vamos usar é essa. Nós vamos pegar os nossos últimos 3 faturamentos, dividir por tanto e tal. Concorda? Eu concordo, beleza, parece justo. Eu vou pegar o patrimônio líquido e tal. Vou pegar o patrimônio líquido e eu vou me guiar por ele. Então, essas são as referências que as pessoas podem prever previamente. Prever, né? Tem que ser antes. Agora, posteriormente, depois que o leite derramou... Aí você vai ter que enfrentar perícias judiciais, infindáveis, para avaliar
quanto vale uma marca, se essa marca vale ou não vale, a produção, Sim. maquinário, enfim, uma série de coisas aí que vai gerar um imenso desgaste. Total. E Né? descapitalização do empresário. Claro. Né? Esse E custo é alto, descapitalização, sim. altíssimo. Mas, doutor William, considerando a evolução da jurisprudência sobre cláusulas de não concorrência no Brasil, quais as mudanças recentes merecem maior atenção dos profissionais de direito? Pois bem, vamos lá. A jurisprudência brasileira, ela tem algumas reviravoltas, e quando eu falo de cláusula de não competição, nós vamos achar vários julgados, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem câmaras especializadas em direito empresarial, o STJ dá algum tom nesse sentido, mas o que hoje os tribunais têm levado é para uma questão indenizatória. Sim. Então, quando tem cláusula, o que o tribunal diz é o seguinte: olha, não vou interferir, Siga é o a princípio cláusula. da intervenção mínima. Se eles pactuaram a cláusula, obedece os 3 requisitos, obedece. Aplica a cláusula. Não vou dizer se foi bom ou mau negócio. Agora, quando não tem, aí vai para a questão indenizatória. Aí eu vou ter que provar culpa. Eu vou ter que provar que a outra pessoa agiu com uma intenção de provocar dano, que a outra pessoa praticou um ato ilícito para aí gerar o direito a indenizar. Isso não é simples. A grande maioria dos casos não consegue comprovar. E aí esquece a cláusula de não competição. Não é mais cláusula de não competição. Eu estou falando de indenização em face de dano. Olha, o sócio veio e provocou um dano. Eu tenho que comprovar o ato ilícito, tenho que comprovar o nexo causal, enfim, as obrigações, o que cerca, os elementos do dever de indenizar, né? Então a jurisprudência ela tem levado muito para esse sentido da responsabilidade civil nos casos em que não há previsão de cláusula de não concorrência. Um último assunto e que eu acho interessante é que o senhor está lançando um livro sobre essa questão, né? Gostaria que o senhor apresentasse aí o livro para o Exatamente, nosso Raul. público Raul, e mostrasse e onde é que a gente poderia adquirir esse livro, como é que as pessoas podem adquirir, porque é importante para o operador do direito essa questão, ela é muito explorada hoje em dia, né? sim, Raul, é verdade. Estou lançando, Raul, esse livro, A Cláusula de Não Concorrência, ele que é o fruto, ele é o objeto de uma pesquisa intensa que nós tivemos ao longo de todo o mestrado. Então, Sim. foram 2 anos aí de pesquisa. Então, esse é o filho que a gente deu à luz. E ele vai ser lançado agora, dia 13 de março, lá na UNAMA sim. da Alcino Caccella. E ela nasce dessa inquietação de trazer respostas. Então, ela traz aqui, de uma maneira muito prática, inclusive, estratégias de como evitar esse tipo de desgaste. Porque eu, que atuo na área societária, na área empresarial há anos, a quantidade de empresários que eu já recebi se reclamando pela não contratualização, pela ausência de uma cláusula, me causou essa inquietação e me levou à pesquisa. E a pesquisa, ela veio com respostas muito claras. Pactue. O empresário tem que ser profissional. E é importante esse livro não só para o empresário, especialmente para os nossos colegas advogados, que têm aí uma fonte de pesquisa muito importante para aplicar no dia a dia, né? Sem dúvida. Parabéns pelo livro. Para os operadores do direito, nós tivemos aqui uma pesquisa teórica, uma revisão bibliográfica muito profunda, então desde autores estrangeiros, como a literatura clássica brasileira e os doutrinadores mais atuais e modernos hoje. E esse é um livro que me deixou muito feliz, é um livro que foi prefaciado pelo professor Marlon Tomazetti, que me deu a honra de prefaciar o livro. Parabéns. Então, há várias indicações. Então, está todo mundo convidado desde já a participar desse lançamento no dia 13 de março, às 18h30, lá no auditório da UNAMA, onde quem vos fala estará lá lhes recebendo e lhe aguardando. Inclusive, Raul, esse aqui eu trouxe para você já com uma dedicatória, já com um marca-páginazinho aqui, para você poder ler também e se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Vou ler sim, tá? Eu agradeço imensamente a sua presença aqui, espero que você volte outras vezes para a gente falar de assuntos tão importantes e relevantes que é o direito empresarial, tá? Muito obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado por mais uma vez abrir as portas dessa casa para a gente, me facultar esse espaço para poder falar sobre algo que eu amo, algo que eu gosto e que é tão importante e relevante para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, William.